Padre Sérgio Carmona, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, obrigado. Nos fale sobre o que o senhor ouviu até agora, o que o senhor acha do pastor Geraldo. A gente faz assim um combinado por aqui, padre. Certo. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia aos pastores que estão aqui. Realmente, né? Todos nós trabalhamos para o mesmo Jesus, né? Nosso trabalho é evangelizar da melhor forma, fazendo com que todos possam, ouvindo a palavra, realmente transformar o seu coração. Principalmente aqueles que no caminho da vida aí se dispersam, né, e buscam outros caminhos e que realmente, além de se prejudicar a si, prejudica tantas outras pessoas, né, dentro das suas próprias famílias. Tá certo? O que a gente fala, quando a gente falava sobre pessoas drogadas, bêbados e tudo mais, pessoas que se desvirtuam do caminho, né, da que a sociedade requer dessas pessoas, o Padre Sérgio também corrobora com a ideia de que precisamos alterar isso, né, padre? Principalmente, nós temos aí a questão carcerária que eu citei, que a pastoral, existe uma pastoral para isso, carcerária, que trabalha com isso, né, padre? Sim, pastoral carcerária dentro das carceragens, né? Quem dera nós pudéssemos ter agentes que atendessem a demanda que uma carceragem precisa, né? Ainda não temos tantos discípulos que possam ajudar aquele que estava preso, né? Que precisava de uma visita. Mas tudo isso, né? Eu acho que é sempre como a gente diz aqui, né? É fruto de uma sociedade que só visa os bens materiais e não visa o coração do homem. Por isso que o homem se desvirtua. Eles acham os próprios meios de comunicação, né? Mostram uma vida que parece tão fácil, e na vida, lida, no dia a dia, a coisa não é fácil, né? Um pai de família que fica desempregado, com filhos para sustentar a escola e tantas outras coisas, ele se vê meio que perdido, e aí então se envereda às vezes por um caminho que ele não queria, né? Justamente porque já não tem uma estrutura familiar que o propõe de uma outra forma, né? Mas aí eu faço uma pergunta. Ô padre, nós estamos no fim dos tempos? Quem dera, né? Nós pudéssemos saber isso, só o Pai sabe. Tá certo? Porque, assim, eu vejo assim, muitas pessoas divulgando imagens interessantes. Porque Deus já colocou a trombeta, os anjos já colocaram a trombeta na boca, falta só começar a tocar, porque em tese, quando estiver nos finais do tempo, vai haver o ressoar das trombetas dos anjos e guardiões e tudo mais, né? Mas aqui o Lucas Moreira está dizendo aqui, ó, a paz do Senhor a todos, bom dia pastor Geraldo, bom dia Jota, obrigado Lucas Moreira, obrigado também. Ô padre, agora o senhor veio aqui para divulgar a quermesse também que vai acontecer no Bandeirantes, agora no mês de maio. Mês de maio é tradicional o acontecimento dessa quermesse no Bandeirantes, que é uma quermesse que começou, eu lembro bem quando começou lá, rapaz do céu, foi um núcleo e hoje é uma das maiores quermesses de Sertãozinho. Isso, né? Cresceu bastante, né? É a 21ª, depois que nós pulamos aos 2 anos de pandemia, voltamos, estamos lá agora no mês de maio, são 3 finais de semana, 3 sextas e 3 sábados, começando já a primeira sexta-feira do mês, que é dia 4 e 5, depois é o dia das mães, né, 11 e 12, perdão, acho que é 10 e 11, e o último 16 e 17, se eu não me engano, tá bom? Isso, e tem um almoço Dia das Mães ou não? Não tem mais. Antigamente tinha, não tem mais. Tem o famoso almoço Dia das Mães. Vai ter música ao vivo, não vai? Não, só música eletrônica, né? Ao vivo não, tá bom? Sei, e vai ter a famosa ação entre amigos. Sim, né? aí a ação entre amigos, esse ano, acho não, né? São R$30 mil, você concorre a R$5 mil por noite. Isso. Ô padre, assim, eu tenho um grande amigo, que é o pastor Samuel, que conta que era teu amigo de criança. Tanto é que ele fala assim, ó, eu chamava o Sérgio de Serginho. Ô Serginho, e aí, nos fale um pouco do que foi o seu tempo de criança e como é que o senhor chegou a descobrir-se como padre. Ixi.
Faz tempo, hein? Faz só um pouquinho. Tá bom. Já se passaram mais de 30 anos, né? Eu nasci no bairro Alvorada, minha família simples ali. A gente tinha uma chácara, meu pai tinha uma chácara ali no bairro, né? Meu pai chegou aqui no começo, ele se casou em 36. A paróquia ainda não estava nem construída, estava com andaimes ainda, né? Minha mãe contava. Provavelmente era outro padre, né? Era o padre. Não era nem o padre Antônio. Não, era o Mário Sarmento. Sarmento é o primeiro nome. Esse Mário Sarmento, tá. Que foi sepultado depois lá em Batatais, né? E eu sou o 8º filho, tá, de uma família. Todos nós fomos ali criados nessa chácara onde tinha quase de tudo, né? Não precisava se comprar muitas coisas, mas às vezes assim as necessidades eram bem grandes. E eu acredito que a minha vocação nasceu um pouco a partir daquilo que foi o meu irmão, né? Meu irmão sempre presente, o Brás, né? Brás Carmona. O Brás Carmona, né? Que eu também conheci muito. Isso, sempre ligado às questões sociais, essa questão de buscar ajudar o próximo, acho que nasceu ali. E aí foi crescendo, eu fui para o seminário, eu já tinha 24 anos, no ano que eu completei 24 anos, eu fui para o seminário, cursei filosofia em Franca, depois eu fiz o noviciado em Catalão, em Goiás, depois eu voltei para Brodowski para terminar e fiz a faculdade de teologia. Tá certo? Fui ordenado em 96, então esse ano faz 28 anos, né? E começou a estar à frente de igrejas em Cruz das Posses e no Alvorada, né? E no Alvorada. Isso. E aí depois do Alvorada você já veio para a Igreja Matriz. Quando faleceu o cônego Antônio, então fui transferido aqui para a Igreja Matriz. Nos fale um pouco de quais foram os padres, se o senhor tem conhecimento da Igreja Matriz. Não vou ter tempo, não, de todos não. O senhor falou do padre Sarmento, que eu nunca tinha ouvido falar. Não, então eu não sei a ordem, sei às vezes o nome, né? Lembro do Macário, lembro do padre Piton, mas lembro do padre Mário o Sarmento, depois o cônego Antônio e eu. Eu vou citar aqui um fato interessante. Um grande amigo nosso, que o senhor deve conhecer muito bem, que é a Mirandinha Advogado. Sim. Ele tem o casamento dele gravado em vinil. O casamento dele gravado em vinil. Isso foi na década de 60. E aí ele chegou para mim, como um empresário no setor de comunicação, falou, preciso transformar esse vinil num arquivo de áudio para que eu possa ouvir e tal. Eu falei, eu faço isso, beleza. E aí, para fazer isso, você tem que fazer o quê? Botar o braço lá da vitrola, deixar rodar tudo para você captar isso no computador, beleza? Eu fiz isso. Então eu ouvi o padre Antônio dando a sua ministração. E eu me lembro bem de uma fala do padre Antônio, assim, na década de 60. Tenho recebido muitas reclamações de mulheres que não têm sido aceitas pelos seus parceiros e tudo mais, e as divergências entre o casal. E o padre Antônio chegou firme no discurso dele. Eu achei interessante isso. Quer dizer, já naquela época, década de 60, o padre Antônio definindo a igualdade de capacidade tanto do homem quanto da mulher. Sim. E isso para mim foi algo diferenciado. Por quê? Porque naquela época não se aceitava isso, era o homem que mandava. Tanto é que a justiça brasileira, quando você desquitava, a mulher ficava sem nada. A mulher ficava quase sem nada, pelo menos era essa a situação, entendeu? E eu achei interessante o padre Antônio, no meio de um casamento, falar exatamente isso, padre Sérgio. Sim, na verdade é uma questão evangélica, né? Jesus defende as mulheres, né? E nessa época começou a se haver a questão do divórcio e se tornar uma lei. Então o padre Antônio com certeza se posicionava sobre isso, principalmente porque era uma única paróquia, todos os casamentos eram realizados ali, então ele tinha muito afluente, ele tinha como fazer essa questão de se colocar perante a sociedade que discriminava a mulher, né? E também tem uma situação ali que eu gostaria que o padre tocasse no assunto, se fosse possível. Ali na Praça Central, o começo de Sertãozinho veio com a criação da igreja.
Certo. A igreja matriz foi o princípio de tudo. Era essa igreja que está ali? Não, era outra igreja? Não, era uma igreja bem menor e ela ficava voltada para a frente dela era meio na diagonal, voltado para onde está o coreto hoje. Ah, tá. Então era ali no mesmo local, só que outra igreja. Que não depois... no mesmo lugar. Onde está o veleiro lá? Sim. Ali mais ou menos. Ali Sim. Quando nós escavamos, vimos as fundações da primeira igreja. Na diagonal. E onde tem aquelas palmeiras imperiais, ali tinha a rua, ali era o ponto de táxi, né? Ficava em frente à igreja. Não, quando eu cheguei em Sertãozinho, existia rua ainda. Ali. É isso. Aí depois foi fechado, tá. Bom, aí a prefeitura chegou e comprou as partes envolvendo a Igreja Católica. Eu vou citar aqui o exemplo. No centro de Sertãozinho, comprou todos os terrenos, que na época era tudo... o padre Antônio, o outro padre, dava a chamada carta de data, a pessoa ia lá e morava e tudo mais. Mas aí a prefeitura comprou ali o centro. Se eu não estou enganado, foi na época do Arnaldo Bonini, salvo o melhor juízo, que comprou isso. O padre também não é obrigado a saber essas histórias todas. Mas aonde eu quero chegar, padre? Ali na igreja existem 2 pontos ali. Um que pertence ao município, que é ali pro lado de cá, digamos assim, do Coreto. E aonde é da Igreja Católica ali, padre? Olha, a documentação fala em 30 metros em torno do templo, tá? Então ficou depois que, quando o Padre Antônio fez 100 anos, houve não foi bem um decreto, mas uma publicação do prefeito decretando que aquela parte ficaria para a igreja ali, tá? Aquela parte até onde é a Francisco Schmidt, né? Tá? Mas ainda não tem essa regulamentação, mas é ali que... Tá? E é ali onde vocês se aproveitam e fazem a quermesse ali que acontece dia 12 de outubro, né? Sim. O padre, aqui na Nova Sertãozinho, tem um terreno ali, bem na praça, não sei a que igreja pertence. Se pertence a matriz. A matriz? Uhum. Ali vai ser construída outra igreja? Na verdade, uns projetos, né? Construir a igreja é um projeto, mas tem esse espaço. Mas ali não é um espaço pequeno, padre? Mas para alguma capela de bairro, tá? Vamos ver. Também tem os terrenos ao lado, ainda não definimos, porque também ali tem aquela lei que não permite, né, que seja construído templos, né? Então precisamos ver tudo isso. Talvez até haja a possibilidade da igreja vender aquele local. Sim, porque comprou-se, que faz tempo que aquele terreno foi adquirido, né? Tá bom? Que nem, por exemplo, aqui na igreja do São João fizeram uma igreja um pouco menor aqui. Que São José. A igreja de São José é uma igreja pequena, uma igreja de Mas bairro. ali começou antes do bairro, né? Bem antes do bairro, né? Então ali já existia aquele espaço. Depois é que chegou o bairro. Só tinha aquela oficina que acabou comprando também do lado ali. Sim. Né? Tá? Entendi. E o padre, aqui nós temos também quase paróquia. Sim. Nos fale sobre o que é uma quase paróquia. O nome já fala, é quase chegando lá. Quase paróquia é quando a paróquia, a comunidade ainda não tem uma independência econômica. E o quase pároco, tá? Ele não responde juridicamente, ainda é o bispo que responde juridicamente por uma quase paróquia, tá? Quando ele tira... Quantas tem aqui em Sertãozinho? Aqui só uma. Só uma? Só uma, tá? Que é do... Padre Washington lá, São Francisco de Assis. Aliás, o Padre Washington, se estiver assistindo a gente, o senhor é convidado a ver também o nosso programa aqui. Afinal, todos os padres sempre são convidados aqui, porque o nosso programa é muito aberto, nos colocamos sempre à disposição de toda a comunidade. E não é só padre, não. São os evangélicos, são também os seguidores de religião africana. Não há problema nenhum. A gente vem aqui e questiona conforme o jornalismo sempre e com educação. Tanto é que o padre, já se eu não estou enganado, é a segunda vez que o senhor fala comigo aqui, o senhor já falou com o Laurente e tudo mais. Afinal de contas, o nosso programa é comunicação. Como é que a gente se comunica? Levando a mensagem à população. O padre, agora em relação voltando à questão da quermesse lá do Bandeirante, temos lá várias comidas. Muito boa, né? Nossa, meu Deus! Rapaz do céu! E o que me dá uma saudade, grande saudade, de um dos maiores cantadores de bingo que eu já conheci, meu amigo Clóvis Pontes. Ele fazia com carinho aquilo, ia graciosamente na igreja e graciosamente cantava bingo.
Ele só tinha um grande defeito que para mim é qualidade, né? Para mim é qualidade. Corintiano roxo, meu amigo Clóvis Pontes. Né? Deixou saudade, né? Muita saudade. Fez muitos anos. Era da família, né? Próprio da família. A família toda, né? Família toda. Né? Envolvida. Você tem o Wagner Pontes, que é o mais conhecido como Dino. O Oswaldo Pontes também. Cruzei com o Oswaldo Pontes outro dia. E aí a gente falava sobre vários assuntos. Ô padre, e as comidas que vamos ter lá no Bandeirante? Acho que o carro-chefe é o pastel, né? Mas tem o caldo, tem o cachorro-quente, tem o frango, tem a batata frita, tem um monte de coisa lá, churrasco, tá certo? Todos esses pratos que já são pitorescos, né? Que o pessoal... fica mais fácil também para preparar, né? Uma estrutura para fazer isso numa cozinha montada temporariamente não é fácil, né? Sim. Certo. É na igreja, é na Praça do Bandeirante, a Praça Senador Amaral Furlan, que foi senador, era desse sertãozinho, foi senador na época de 70, salvo melhor juízo, época de 70. Beleza, padre, mais alguma informação? Não, só repetir então sobre a festa, né? A 21ª festa do Rosário, agora eu estou com as datas aqui, então é 3 e 4, né? Depois 10 e 11 e 17 e 18. A gente sempre, o atrativo é a questão da ação entre os amigos, né? Que é aquele sorteio agora em valor, em dinheiro, tá? R$5.000 por noite, dessas que a gente compra o carnezinho, R$70 e concorre aos R$30.000, 5 por noite, tá bom? Tá certo, então. Começamos aí então na primeira sexta-feira do mês, que é no dia, perdi aqui, dia 3. E lembrando que em termos de idoneidade, a gente pode garantir. O pessoal lá é muito sério, sempre foi muito sério. Todos os prêmios que foram anunciados foram entregues para as pessoas ganhadoras. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, não, porque esse negócio de premiação sempre dá um probleminha ou outro, não. Lá o pessoal é muito sério, a gente conhece bem, né, padre? Graças a Deus, né? Senão o padre ia cair na malha fina. Tá certo. Tá certo? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, tá bom? Fique à vontade. 9h38.